Oi, pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço por aqui e tenho um recado muito importante para te passar com esse vídeo. Quero que você se conecte agora, que não foi por acaso que você chegou por aqui. Então eu vou tirar uma mensagem espiritual para o seu momento, para a resposta que você está precisando para esse exato momento. Se você estiver chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda a esse canal. Meu nome é Janaína Lima, sou terapeuta e taróloga. Peço já que você já deixe o seu like, já se inscreva e ative os sininhos para as notificações desse vídeo. Vamos fazer uma leitura geral, uma leitura intuitiva e atemporal que vale para os seus próximos 30 dias, tá? A espiritualidade teve que me parar por um período aqui, por isso que eu estou retomando aos poucos com os vídeos aqui. Então vamos lá, vamos saber qual o recado importante que a espiritualidade tem. Peço aos meus mentores uma mensagem principal para esse momento. O tambor, sonhe e viaje. A mensagem principal é que você é chegado o seu momento. É chegada a hora que as forças espirituais dos seus ancestrais estão tocando a sua alma, tocando agora o seu espírito, para que você transborde toda a sua sabedoria, transborde toda a sua alegria, aquilo que você de fato veio cumprir na sua existência. Então, assim, sonhe, o tambor é muito forte, assim, o chamado final, o julgamento final, né? Me traz, assim, uma reconexão com a sua ancestralidade, com a sua natureza, com os seus instintos, com os seus saberes, com aquilo que você veio buscar, com o seu propósito. Então, eu percebo que é o momento que você está se encontrando, que você passou por muitas coisas, omitindo o seu tambor, omitindo a sua voz, se privando de muitas coisas devido ao medo de ser julgada, ao medo de ser comparada, ao medo de não estar alinhada com aquilo que você é. Então, essas provas todas que você passou, foi uma tarefa que a espiritualidade implantou para que você não desistisse, apesar de ter sido assim desafiador. Por quê? Porque nós estamos aqui na Terra para obter aprendizados. E o tambor é o quê? O tambor representa, assim, códigos ancestrais que a sua alma agora está acessando com humildade. No fundo do deck tá baixe a guarda. Baixe a guarda é assim, ó. Você não precisa dar conta de tudo. Você não precisa mostrar para todo mundo que você tem toda essa sabedoria, que você tem todo esse entendimento. Não, por quê? Porque você pode sim, os cachorros, você pode sim abaixar sua guarda em momentos de que você não está bem, tá tudo bem. Você pode ter humildade em aceitar ajuda, você pode ter humildade em descansar, em não se comparar, e tá tudo bem você aceitar. Às vezes a gente fica num posicionamento assim, não sei se é certa a palavra, de dar conta de tudo, de estar superior a certas situações, e a sua ancestralidade, a espiritualidade tá só pedindo assim, ó, abaixa um pouquinho. Abaixar um nível não quer dizer que você vá se humilhar, de que você vai ser julgada, de que você vai ser apunhalada. Abaixar um nível é você concordar que você é menor diante de quem veio antes de você,
de quem aprendeu antes de você, porque pode ser que você está vivendo um período de que as pessoas no qual você está lidando está te incomodando. Está te incomodando como? Eu cheguei primeiro e a pessoa quer saber mais do que eu? Às vezes a pessoa não tem. Então, tipo assim, não tem essa separação. Então, volte para o seu lugar, abaixe a sua guarda, acesse o seu tambor interno, né? Acesse quem você é e tá tudo bem. O que mais? Que mais? Por que ela tem que abaixar essa guarda? Por que a pessoa que tá assim me ouvindo precisa baixar a sua guarda, a espiritualidade? Por quê? Para você continuar sonhando. Para você abaixar a sua guarda, voltar para um próximo nível, voltar para um nível anterior, não quer dizer que você vá deixar de realizar os seus sonhos. Não, você não vai deixar de realizar os seus sonhos. Pelo contrário, você vai se planejar e se organizar melhor. Você vai pedir a proteção exata. Porque pode ser que a gente se torne manipulável, porque tá dando espaço pro outro opinar naquilo que diz respeito ao seu sonho. Mais uma. Então, e eu percebo o quê? Que pessoas do passado, né? E eu falei do julgamento. Eu falei do julgamento aqui, que o tambor é muito você olhando muito e julgando muito de pessoas que passaram pela sua caminhada. Mas essas pessoas que passaram pela sua caminhada e te trouxeram até aqui, aonde você está. Essas pessoas trouxeram você, apesar de ter sido dolorido, te trouxeram para você alcançar o as de paus. Então, por exemplo, o passado acaba nos tornando, acaba nos colocando assim em maus lençóis, porque a nossa alma ainda precisa de maturidade. Então, o abaixe a sua guarda é o quê? Abaixe a sua guarda e peça a proteção. Meu ouvido apitou. E peça a proteção necessária para agradecer sobre essas pessoas que pode ser que estão voltando, estão falando assim, nossa, fulano tá bem agora, por que fulano tá assim, porque ele não, fulano poderia estar pior. Gente, deixa essas pessoas pensarem. Gratidão por elas ter feito o que fizeram, e hoje você tá alcançando o seu as de paus. Mas esse julgamento, pra mim, fala pra mim sobre esse pessoal do passado ou essa situação do passado aqui, por favor, tarô. Pra mim, é um compromisso. Mais uma, sobre o sacerdote e o julgamento. As de paus. Pra mim, assim, aqui tá me falando que você precisou ressignificar um casamento, um contrato, um trabalho ou mesmo um local. Você precisou, assim, trabalhar as suas crenças, trabalhar os seus sonhos, fazer uma nova rota para que você olhe mais para o seu emocional. O rei de copas com o sacerdote é assim, eu com compromisso comigo mesma primeiro. Eu com compromisso comigo mesma vou aprender a lidar. Pode ser que você precisou encerrar um contrato, ou vá precisar encerrar um contrato, encerrar um compromisso, um casamento, tá? Eu não vejo tanto o lado afetivo, eu vejo mais um lado assim, pode ser uma amizade que vá precisar, assim, pode ser que uma amizade possa ser trabalhada de forma diferente. Por quê? Porque essa amizade
tá fazendo com que você deixe de olhar para si mesmo. Sabe quando a gente se entrega demais para o outro e deixa de cuidar da gente mesmo? Eu vejo isso. Eu vejo assim, eu vejo que para você alcançar a sua estabilidade mental, para você alcançar os seus sonhos, você está começando a entender que aquilo que você herdou, aquilo que você é mais importante para você agora do que para os outros. Só que você ainda tem um conflito interno. Eu tô gravando, não vou fazer agora isso. Você ainda tem um conflito interno. Um conflito. O que é esse conflito? Esse 5 de paus? Assim, eu vejo que apesar de você ter alcançado assim, agora eu consigo saber diferenciar quem que é bom pra mim, quem que não, ainda isso mexe com você. Por que que esse 5 de paus tá aqui? Por que que essa questão de reconhecer quem que ela é, de assumir a ancestralidade e os dons, né, assumir. Por que que isso ainda traz conflito para essa pessoa? Porque você ainda busca a aprovação do outro, 2 de paus. Você busca agradar o outro. Agora pode ser que você está começando a descobrir o que de fato é importante para você e esteja afetando o seu relacionamento, esteja afetando as suas escolhas. Por que que essa pessoa tá vivendo esse conflito dentro desse contrato? Sobre esse contrato e por que que tá acontecendo isso? Porque existe um desejo de crescimento. Pode ser que você queira você quer tomar um outro rumo do seu sonho e o seu parceiro ou a sua parceira quer uma outra coisa. E a espiritualidade está dizendo assim, o julgamento final sobre isso, o julgamento final, eu vou mostrar a importância que eu vou trazer essa realização do sonho quando fizer sentido para ambas as partes, entendeu? Não quer dizer que o seu sonho é menos importante do que o do outro, quer dizer que você primeiro precisa nutrir você, cuidar de você, trabalhar suas crenças, trabalhar os seus conflitos internos. Por quê? Porque você ainda não, pode ser que você ainda não esteja preparado para alcançar isso que você tanto vem buscando. Porque ainda assim você gera expectativa, gera frustração dentro de um contrato, dentro de um trabalho. Então, honre a sabedoria e o tambor desse local, honre as crenças desse local, mas você não precisa ser o que o outro quer que você seja, você precisa assumir, sustentar a sua própria identidade, aquilo que você quer. Os meninos estão ali fora. Você honrando aquilo que você quer, honrando quem você alcança. Por quê? Porque a espiritualidade está querendo te dizer assim, só vai ser possível e você só vai sustentar aquilo que você quer quando você ganhar maturidade e reconhecer e assumir o que você é. Porque aí você para de gerar expectativa do outro, você para de buscar a aprovação do outro, você trabalha internamente os seus conflitos, trabalha internamente a sua criança interior e aí você alcança a prosperidade, você alcança o dinheiro que você quer. Por que que existe esse conflito ainda interno? Por quê? Porque você não se resolveu com o seu passado. Você quer mostrar para o seu passado, mostrar para esse lugar onde você não quer ficar mais, de que você dá conta de ser sozinha, você dá conta de realizar
tudo bem, a gente pode se tornar independente, a gente pode aprender e alcançar novos passos, mas a gente sempre vai precisar de ajuda. E a espiritualidade está falando assim, você vai superar sobre esse passado, tá? Eu vejo você agora entendendo por que você não saiu disso ainda, porque pode ser que a sua alma deseja uma aprovação desse pessoal, desse contrato, desse casamento. Você deseja ainda que o outro te aprove. Só que você não precisa disso, porque trabalhando internamente, o que você quer, o quem você é, quais os seus gostos, que você precisa descansar, que você precisa se curar, que você também não é perfeita, aí você alcança. Você tem êxito disso, tá? Por que que essa pessoa que está aqui ainda mudando a pergunta, espiritualidade, sobre esse sonho, sobre esse autocuidado, sobre ela saber quem ela é. Quanto tempo ela vai precisar para alcançar isso, essa prosperidade? Se tem algo na justiça, se existe um processo, se existe assim um divórcio, se existe algo que está na justiça, você vai ter resultado. Vai chegar o quanto antes, entre 8 semanas a 8 meses, tá? A justiça está favorável para você dentro de um relacionamento. E pode ser que isso tá mexendo muito internamente com você, mas a espiritualidade tá te trazendo aqui que vai dar certo esse processo para você, tá? Tem uma outra mensagem também que o quê? Existe uma justiça em relação a uma pessoa do passado que quis te prejudicar e quis te segurar em relação a um ganho novo, a um dinheiro, a um trabalho. Existiu sim, por conta que uma pessoa se apegou à sua energia, a pessoa às vezes não faz nada, mas a pessoa se apega à energia de que você é. Ai, fulano nunca mais veio me abraçar, fulano nunca mais, nossa, fulano tá fazendo outra coisa agora, nem liga pra mim. É um apego de uma criança ferida, e isso prejudica os seus caminhos. Então a espiritualidade tá falando assim, eu estou limpando essas energias do seu caminho para que você tenha êxito, tá? E essa pessoa que tinha esse apego na sua energia já saiu, tá? Já saiu. É uma pessoa que tá, eu vejo que caiu num passado. Isso, e a espiritualidade de forma justa estará te ressarcindo. O que mais, por favor, sobre que nós podemos falar agora para essa pessoa que ainda está me ouvindo aqui nessa leitura? O que mais, espiritualidade? Sobre finanças, então sobre o dinheiro dessa pessoa. Mais uma, por favor, sobre o dinheiro dessa pessoa. A espiritualidade está falando assim que existem escolhas que você, caminhos, né? Você tem novas ideias, novos projetos, e eles estão falando assim, arrisque sobre isso que você quer. Se você quer isso, arrisque. Existe uma guardiã, saiu Rainha de Paus, o louco, os enamorados. Você vai precisar escolher. E a escolha que você fizer, essa guardiã tá liberando seus caminhos para você ter o dinheiro que você quer ter, tá? Pode ser que você está iniciando um trabalho novo e esse trabalho é um trabalho com a espiritualidade, é um trabalho que a sua intuição estará aflorando e existe muita sabedoria. Existe muita sabedoria desse trabalho novo que vai te alcançar, é um trabalho que em vidas passadas você já até pode ter feito e que hoje você entendeu o motivo que é do seu caminho trabalhar com a espiritualidade, existe sabedoria com isso e eles estão te auxiliando para você encerrar um ciclo de peso, encerrar um ciclo de que precisa carregar o mundo para ter o seu dinheiro. Você não precisa disso. É hora de transmutar tudo isso, entender assim, não adianta a gente falar assim, é culpa dos meus ancestrais que hoje eu vivo na escravidão para ter dinheiro. Não, os ancestrais não são os culpados.
os ancestrais, a nossa família de alma, a espiritualidade, eles mostram caminhos para nós, para que a gente se alinhe com quem a gente é, para que a gente auxilie pessoas, para que a gente torne a nossa vida mais independente possível, não dependente, não apegado, não carregando. Eu aprendi que eu tenho que carregar todo mundo comigo, que eu tenho que ajudar todo mundo para eu ter vida próspera. E a espiritualidade não quer isso de você. A espiritualidade quer que você seja o que você é. A espiritualidade quer leveza, e é essa a mensagem aqui. Então, se você chegou nesse vídeo, é essa mensagem assim. Você vai alcançar. Você só vai alcançar aquilo que você quer quando você começar a falar de forma fluida quem você é. Ah, eu gosto de bater tambor, tá tudo bem, porque sempre vai ter pessoas julgando a sua postura, pessoas falando que você tá errada. Isso daí são ectoplasmas negativos de pessoas para impedir o seu propósito, para impedir a luz que você tem, tá? Mensagem forte. Gratidão, tem energia dos signos, tá? Touro, Capricórnio e Virgem, tem Libra, Aquário e Gêmeos, tem só isso. Pergunte ao oráculo. Vamos falar uma mensagem principal aqui. Mensagem principal não. Qual o conselho final, então, para essas pessoas que estão aqui nesse vídeo? Conselho final. Ria. Saiba usar o humor a favor de todos. Encare as coisas com mais leveza. É sobre isso. É sobre isso que a espiritualidade, através de tudo aquilo que você aprendeu, mesmo com o passado que te trouxe um apego, ou que alguém do seu passado ainda está acoplado na sua energia e te segurando, sorria com humor para essa situação, para essas pessoas, busque proteção para si mesmo, busque amparo, o Deus vivo existe dentro de você. Então, sorria, peça ao plano espiritual que te traga mais leveza, que te traga, assim, discernimento para poder lidar e que nada de pesado fique em você, tá bom? Essa é a mensagem principal. No fundo do deck tem, às vezes, se demoramos a tomar determinada atitude, a vida a toma por nós. Não podemos interromper o fluxo da vida. Então, tipo assim, comece, arrisque-se, começa aquilo que você quer, tá? Essa foi a mensagem principal para você. Já deixa seu like aqui, já se inscreva nesse canal. Gratidão e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.